Eu agora vou me manifestar por uma questão de coerência, porque a regra de supradireito em relação ao juiz e ao processo é que as suas decisões sejam coerentes. Eu vou me manifestar, é evidente que, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e da competência do juízo de primeiro grau. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial, da denúncia ou de uma petição inicial, é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juízo competente pode analisar uma ação penal início litis. E aqui, senhor presidente, saltando, porque eu vou juntar o voto, saltando várias lições, cito o professor Calamandrei, que leciona que a obediência à competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado de Direito. Só há jurisdição quando há competência, posto ser a competência um poder e a jurisdição o componente de correlação formal do seu exercício. Assim se pronunciou também o catedrático da Universidade de Roma, o criador do direito processual contemporâneo, Giuseppe Chioveno, em obra aqui citada, quando assenta que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. Por isso que a competência em razão da pessoa e da função que ele exerce é uma competência absoluta, mercê de a própria Constituição estabelecer uma competência constitucional excepcionalíssima que é inderrogável pela vontade das partes. Cito o criador da Escola Processual do Direito Brasileiro, Enrico Túlio Liban, incorporando, portanto, a sua lição no próprio Brasil, destacando que a incompetência ratione persone, ela é insuperável. Trago à colação o escolho do professor José Frederico Marques e também de José Carlos Barbosa Moreira, que foi um ícone do direito processual e que era um homem respeitado no mundo inteiro, exatamente porque tinha a autoridade da sua doutrina, tinha o argumento da autoridade que se refere a Imperman, que domina os auditórios. O tema de competência originária desta Corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima.
E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a posteriori, a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago, procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores.